Olá, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez e eu queria chamar você para estar aqui comigo. Iremos analisar aqui a temática Um Ministério para Todos. E essa temática é uma temática super importante nas Escrituras Sagradas. Trabalha aquilo pelos quais Jesus nos chamou para ser. E aqui eu queria apresentar aqui 6 coisas de início em que Cristo nos chamou para ser. Primeiro, Ele nos chamou para ser o sal da terra, como está escrito em Mateus capítulo 5, verso 13. Ou seja, nós fomos chamados por Cristo a dar sabor, a dar sentido à vida de quê? À vida das pessoas. Outra coisa importante você encontra também em Mateus 5, verso 14. Aqui, ele nos chama a ser a luz do mundo. E é exatamente isso, a luz do mundo. Nós, é claro, fomos chamados por Cristo a brilhar em meio às trevas que permeia a humanidade, ou seja, permeia a vida das pessoas. Todo crente foi chamado para isso, para levar esperança, levar paz, alegria às pessoas. Outro ponto importante, você vai encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E esse texto de 1 Pedro 2, 9 é um texto impressionante, como diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa, o quê? Maravilhosa luz. Aqui tem alguns pontos importantes nesse texto. Primeiro, ele diz que nós somos uma raça eleita, sacerdócio, ou seja, devemos ser sacerdote, ou seja, um líder pelos quais era mediador do povo de Israel. Enfim, ele levava a Deus até o povo, e nós também fomos chamados por Deus para fazer exatamente isso. Olha o que ele diz aqui: a fim de proclamar, ou seja, nós fomos chamados por Deus para proclamar as virtudes de Deus. As virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui é um ponto importante, não é verdade? Outra coisa que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser também embaixadores de Cristo. Em todos os lugares em que a ponta do nosso pé pisar, nós devemos representar ali quem? Cristo Jesus. As pessoas não podem ver em nós trevas, não podem ver em nós algo que ela possa desconfiar da nossa índole, do nosso caráter. E isso devemos fazer em todos os lugares. E isso é ser embaixador de Cristo, levar a mensagem de esperança. Isso está escrito onde? 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Porém, no livro de João 13, verso 35, lá está escrito que nós devemos ser o quê? Discípulo, isso. E o texto diz o seguinte: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes um aos outros, se tiverdes amor uns pelos outros. Todas as pessoas que servem a Deus devem amar uns aos outros. Não devem levar rancor no coração de ninguém. Deve ser de fato uma pessoa perdoadora. É isso que significa ser discípulos de quem? De Jesus. Já no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, lá está escrito que nós receberíamos, ou seja, primeiro começou com os discípulos e irá também acontecer no tempo do fim com cada um de nós. E lá está escrito: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O que está escrito lá é isso. Então nós somos chamados por Deus para sermos também o quê? Testemunhas, sim, testemunhas do Senhor nesse mundo rodeado nas trevas. Devemos levar às pessoas um bom testemunho da nossa própria vida. E não para por aqui. Na verdade, o que é que nós mais necessitamos nesta vida, como os filhos chamados do Senhor para uma obra grande e uma obra poderosa? Nós devemos permanecer. Cristo diz isso onde? Em João 15, verso 4. Aquele que permanecer nele, esse dá muito fruto, diz Cristo, porque sem ele nada nós pode fazer. Então, assim como os galhos de uma videira deve permanecer ligado na videira para continuar tendo vida, assim também é todo crente chamado por Deus, ou seja, todo seguidor de Jesus deve permanecer ligado nele. Se nós se desligar dele, nós vamos fazer o quê? Morrer, e essa morte é a morte espiritual. Enfim, isso acontece com todos os crentes que vacilam na fé. A Bíblia também nos chama para buscar essa grande necessidade, que é o que? Receber diariamente o batismo do Espírito Santo, como os discípulos receberam em Pentecostes. Atos 1, verso 8. A Bíblia também diz para nós também buscar descobrir os nossos dons.
A Bíblia diz que os dons são diversos. E todos os crentes, todos aqueles que aceitam Jesus e passam pela cerimônia do batismo, enfim, ele recebe o quê? Um dom espiritual. E no decorrer da vida espiritual, do desenvolvimento na fé, o crente precisa descobrir esse dom e trabalhar esse dom no seio da Igreja de Deus, fazendo o trabalho da manutenção do corpo de Cristo, que é a igreja. E por fim, a Bíblia também nos ensina a desenvolver os dons espirituais, ou seja, trabalhar os dons espirituais, ajudando uns aos outros no crescimento espiritual e, como antes falei, desenvolvendo o trabalho da manutenção, ou seja, do corpo de Cristo, levando a esperança, levando mensagens importantes de despertamento, mensagem de graça, mensagem de amor, enfim, esse é o trabalho pelos quais é desenvolvido através dos dons espirituais. Porém, a Bíblia diz que os dons são diversos, como assim aqui falei. E quem distribui os dons é quem? É o Espírito Santo. E talvez você não tenha o dom de pregar, talvez não tenha o dom de desenvolver a música, mas talvez vocês tenham outros dons pelos quais você precisa descobrir e assim trabalhar isso para o crescimento mútuo do povo de Deus nesse tempo do fim. Sabe, queridos, e nós estamos chegando aqui já no final. Agora, o que devemos também fazer, e a Bíblia também mostra para cada um de nós. E no livro de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, lá você vai perceber que Deus nos chamou para fazermos discípulos. E para fazer discípulos nós precisamos ir, ensinar, batizar e continuar ensinando. É exatamente isso. Primeiro nós temos que nos colocar à disposição de Deus para ir, buscar pessoas, buscar seguidores e assim ensinar essas pessoas o caminho da salvação, o caminho pelos quais a Bíblia diz que devemos ensinar elas. É exatamente isso. Depois que elas aprenderem tudo aquilo pelos quais Deus apresenta em sua palavra, depois que elas estiverem preparadas depois dos ensinos, aí agora ela passa pela cerimônia de quê? Do batismo, que é ali vai acontecer o quê? O novo nascimento. E por fim, continuar o quê? Discipulando essa pessoa, ou seja, ensinando essa pessoa. E certamente, se assim nós fazer, com certeza vai haver crescimento, vai haver desenvolvimento na vida espiritual de cada filho de Deus chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Porém, o que de fato é discipulado? Discipulado é comunhão, sim, comunhão com Deus, ou seja, buscar Deus desde a primeira hora de cada dia. Isso é comunhão. E discipulado também é relacionamento. E o relacionamento vem a partir do quê? Da comunidade cristã. Buscar o quê? Se relacionar uns com os outros. E a Bíblia diz que aquele que faz isso, mantendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de quê? De todo pecado. É só ler ali 1 João capítulo 1, verso 7 e ali ao 9, e nós vamos encontrar ali essa citação. Missão. Discipulado é missão. E a missão nos chama o quê? Deus nos chama para desenvolver a missão da seguinte forma. Buscar estar ao lado daquele que não conhece ainda a mensagem do Evangelho e, através do conhecimento da palavra pelos quais conhecemos, levar esperança e salvação em Cristo a essas pessoas. Então a missão é exatamente isso, levar Cristo às pessoas, que é aquele que pode salvar. E aqui eu queria dizer algo importante para você. Talvez você já estudou todos esses estudos aqui comigo, todas essas temáticas que aqui eu apresentei durante esses dias. E talvez você esteja ciente de que Deus está chamando você para se tornar um seguidor de Jesus. Eu queria dizer algo para vocês. Se porventura você tem compreendido isso, eu queria dizer que, de fato, esse é o momento de você tomar uma decisão. Esse é o momento de você se juntar a uma família espalhada aí pelo mundo, uma família que tem, de fato, pregado a mensagem do Evangelho para ver pessoas salvas para o reino de Deus. E assim, você é o nosso convidado a se tornar um seguidor de Jesus. Então procure assim a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, e se junte a cada um de nós nessa luta diária para alcançar em Jesus o final da nossa fé, que é a vida eterna. Então pensa nisso e coloque-se nas mãos do Senhor. A Bíblia diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, verso 5. Então, coloque sua vida no altar do Senhor hoje